Como fazer a contabilidade consultiva do meu cliente se ele não declara todas as suas informações, se ele omite essas informações? Falando num português bem claro aqui, como que eu vou fazer uma contabilidade baseada na tomada de decisão se o meu cliente sonega, se o meu cliente não declara 100% das suas receitas e não declara 100% das suas despesas? Como fazer essa contabilidade com indicadores gerenciais se esses indicadores têm informações que não correspondem à realidade da empresa dele? Bom, essa é a pergunta que não quer calar, né? É a pergunta que 100% dos contadores me fazem todo santo dia, porque essa é a realidade com que os contadores lidam todo santo dia. São empresas que não declaram 100% das suas informações. O objetivo desse vídeo é responder, acabar de uma vez por todas com essa dúvida. Vale a pena a gente fazer uma contabilidade gerencial para aquele cliente que não declara 100% da sua informação? Bom, para quem não me conhece, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernanda Rocha, eu sou fundadora do Nuconte e também do movimento Contabilidade Sem Chatice. E para responder essa pergunta, eu quero contar para vocês uma história minha, né? Antes de ser fundadora do Nuconte, do Contabilidade Sem Chatice, eu era proprietária da Fato Contabilidade e o Nuconte chamava Fato Dashboard. A gente implantou o Fato Dashboard em diversos clientes da Fato e, obviamente, essa questão veio à tona. Como que eu vou mostrar uma informação gerencial para aquele cliente que declara ali 50%, 60% do seu faturamento? E aí a gente fez esse teste, a gente escolheu uma transportadora. Essa transportadora, ela fazia frete subcontratado e quando ela subcontratava, ela praticamente nunca declarava essa receita. E aí, a gente colocou as informações contábeis da maneira que elas eram, né? Além dela não declarar toda a sua receita, tinha algumas despesas de folhas de pagamento que ela também não declarava. E do jeito que a empresa dela estava, a gente colocou as informações lá no Fato Dashboard e fomos levar isso para o empresário. E aí eu falei com ele, eu marquei uma reunião com ele, falei que eu tinha uma informação muito importante para passar para ele, referente ao futuro da empresa dele, e ele me recebeu. Eu não tinha falado nada com ele que era informações gerenciais, contábeis e tal. E aí quando eu mostrei lá o painel para ele, né, a situação que foi revelada ali foi o seguinte: uma empresa que tinha, sei lá, mais de 20 anos de existência, ela contabilmente estava dando um prejuízo imenso, mas como ela não declarava ali todas as suas despesas, o caixa dela estava muito alto. Então ela estava tendo mensalmente ali uma variação de caixa de 100, 200 mil reais por mês. Então, olha que incoerência. Uma empresa com 20 anos de existência, tendo prejuízos acumulados e tendo uma variação de caixa alta de 100, 200 mil reais por mês, as coisas não faziam sentido. Obviamente, quando eu mostrei essa informação para ele olhou para aquilo, a primeira coisa que ele disse foi: pô, legal, só que é o seguinte, isso daí não é a realidade da minha empresa, você sabe, Fernanda, a minha realidade aqui é outra, inclusive eu dou lucro aqui. Pois é, só que aí eu falei duas coisas para ele, quando ele viu que aquilo ali não era a realidade da empresa dele. A primeira coisa é que aquilo era sim a realidade da empresa dele do ponto de vista contábil. Era a realidade oficial da empresa dele. Era o que o fisco via, era que o banco via, era que todos os fornecedores e clientes que pediam informações oficiais da empresa dele via. Uma empresa totalmente incoerente do ponto de vista contábil, do ponto de vista dos seus indicadores, uma empresa que não tinha liquidez e que por isso era uma empresa que não era confiável. Como que um banco vai fazer um empréstimo para essa empresa com juros atraentes se do ponto de vista contábil aquela informação está toda truncada, nada bate com nada, aquela informação não é real? Se não é real, como que a gente vai confiar nessa empresa? Como investir nessa empresa, né? Seja do ponto de vista de contratar os serviços dessa empresa, seja do ponto de vista de oferecer um empréstimo para essa empresa com juros, com condições atraentes. Então, pronto, o empresário estava dando
de frente com uma informação a qual ele nunca tinha sido apresentado antes, que ele nunca tinha tido contato antes com essa informação contábil da empresa dele e que estava sendo declarada em todas as declarações. Ou seja, ele nunca soube que a empresa dele estava dando prejuízo contábil aí em todos os anos da sua existência. Aquilo ele já ficou meio com a pulga atrás na orelha, já ficou meio intrigado. A segunda coisa que eu falei para ele é o seguinte: olha, tá vendo esse painel que você está enxergando aqui? Seguinte, isso aqui são informações gerenciais da sua empresa, são indicadores gráficos que te ajudam na tomada de decisão, ou seja, sabe quando que você tá aí sentado aí no seu, né, na sua poltrona aí presidencial, e você não sabe para onde que você vai, você não sabe, tá chegando o final do mês e você não sabe o que você vai fazer na sua empresa no final do mês para conseguir gerar mais caixa, gerar mais resultado. Você não sabe se você tem que contratar mais funcionário, você não sabe se você tem que demitir mais funcionário, você não sabe se você vai poder tirar da sua empresa o seu salário aí de 10, 15 mil por mês nesse mês, ou se você vai poder tirar mais, às vezes você pode tirar mais, mas você não sabe se pode, ou se você vai tirar, se você vai ter que tirar menos, você não sabe se pode, você não sabe quanto que você tem de resultado na sua empresa, você não sabe o lucro na sua empresa não, sabe por quê? Porque as informações que você tem aí, financeiras, elas são informações insuficientes para te dar o direcionamento claro, para saber se você precisa fazer alguma coisa com relação aos prazos que você dá para os seus clientes, aos prazos que você tem dos seus fornecedores para fazer os pagamentos. As suas informações financeiras não te dão essa informação de uma forma tão clara, tão precisa como a contabilidade te dá. Então, quando você está sozinho aí, coçando, né, a mão na cabeça, quando você deita lá na sua cama e bota a cabeça no travesseiro e fica lá sem sono, pensando o que eu vou fazer amanhã lá na minha empresa, pô, tá aqui, cara, tá aqui, sabe? Essa informação tá aqui. O direcionamento que você precisa, a clareza do seu negócio que você precisa, ela tá toda aqui através desses indicadores e desses gráficos, através da análise dos números, dos resultados da sua empresa. Aqui a gente consegue ter a informação e a clareza, né? A gente consegue ter a luz nesse momento de escuridão que você passa aí todos os dias quando você tem que tomar uma decisão importante. E aí cada informação que você tá deixando de passar, que você tá deixando de declarar, é dinheiro que você tá perdendo aí todos os dias. Primeiro porque você deixar de declarar informações é um passivo fiscal e um passivo trabalhista que você vai acumulando e essa conta vai chegar na sua mesa, não se iluda, essa conta mais dia ou menos dia vai chegar até você, então você tá perdendo dinheiro para cada vez que você deixa de declarar sua informação. E a segunda coisa é que cada vez que você omite essa informação, é uma clareza, é um direcionamento a menos que você vai ter com essas informações aqui, com essas demonstrações aqui. Então, você toma decisão no escuro. Isso que eu tô te trazendo aqui já vai te dar 20, 30% da sua visão, porque hoje a sua visão é zero, você não tem visão do seu negócio, você tem essas informações aí do seu caixa, mas isso não é suficiente, então você tem aí pouquíssima clareza do seu negócio, a sua visão é totalmente turva, embaçada. Eu tô te dando aqui mais visão, eu tô te dando aqui mais informação, mas ainda ela tá turva, ela tá embaçada. Agora imagina se todos esses indicadores aqui correspondessem à realidade 100% da sua empresa. Olha o tanto de informação preciosa, o tanto de informação clara que você passaria a ter do seu negócio para que você nunca mais pudesse tomar decisão sozinho, para que você pudesse saber exatamente para onde o seu barco está indo, né? Olha, a contabilidade, ela é a única ciência que é capaz de entregar riqueza para as empresas, porque como os indicadores, eles se conectam, né? Eles são como engrenagem, uma coisa vai se conectando com a outra, no final, a contabilidade, ela é a única ciência que é capaz de dar um diagnóstico da empresa,
e dizer se aquela empresa está indo para o caminho da prosperidade e da riqueza ou se ela está indo para o caminho da miséria e da pobreza. E ela é a única ciência, inclusive, que é capaz de tirar uma empresa dessa situação de miséria e de pobreza. E isso é muito evidente quando você consegue reverter uma situação de insolvência da empresa. Só a contabilidade é capaz de mostrar uma condição de insolvência, ou seja, quando a operação do negócio da empresa não se sustenta e ela precisa urgentemente de tomar ações, ações gerenciais imediatas para poder corrigir esse problema, senão a empresa vai à falência. E a contabilidade, através de gráficos muito simples, gráficos de gestão de tesouraria, é capaz de mostrar isso muito claramente para que o empresário consiga saber quais pontos, quais os focos ele tem que olhar, qual direção que ele tem que olhar, qual que é o ponto ali de controle que ele vai ter que monitorar, qual é a ação que ele vai ter que tomar para evitar que a empresa dele vá para o buraco e para que ele tenha resultados mais críveis, resultados melhores com a empresa dele. Poxa, a gente controla a geração de caixa das empresas. Poxa, isso é sensacional. Quando você tem isso muito claramente demonstrado, olha a quantidade de informação preciosa que esse empresário passa a ter. Ele passa a ter total controle sobre suas operações e em como essa operação tá ou não está gerando caixa para ele. Só que o seguinte, o empresário não sabe disso. Quando eu levei essa informação para esse cliente lá da transportadora, eram informações que ele nunca tinha visto na vida e que ele nem sabia, nem passava pela cabeça dele que a contabilidade poderia dar aquelas informações. Então ele foi introduzido a um mundo novo, a um mundo desconhecido, que ele nem fazia noção de que existia essa possibilidade dele tomar decisão baseada em números confiáveis, né? Então tudo bem, ele olhou para aquilo e ficou assim, né? Na verdade ele ficou mudo na maior parte do tempo em que eu fiquei falando essas coisas com ele. E depois eu saí de lá, às vezes, né, eu fiquei até um pouco frustrada, porque ele ficou mudo o tempo todo, ele nem disse que sim, nem disse que não, então eu fiquei meio assim. Mas, tava ali, a semente estava plantada, se ia dar retorno ou não, eu não sei, vamos deixar o tempo passar. Passou o tempo e, sei lá, uma semana depois, esse cliente me ligou e ele falou: Fernanda, eu fiquei esse tempo todo pensando nas coisas que você disse pra mim e, fiquei refletindo sobre isso e eu acho que você tem razão. Eu acho que a gente precisa melhorar mesmo essa gestão da nossa empresa. Como que a gente pode fazer para melhorar isso? Como que a gente pode fazer para que esses números reflitam mais a realidade da nossa empresa? Foi isso que ele me falou. Então, quer dizer, isso é uma mudança de paradigma, é uma conscientização, é uma mudança de cultura que cabe a você, contador, mostrar isso para o seu cliente, para o empresário. Ele não vai espontaneamente passar a declarar 100% das suas informações, porque, ele vai estar associando isso a pagar mais imposto e coisas do tipo, e ele não quer fazer isso mesmo. Mas quando você mostra ele esse novo mundo da informação gerencial, ele pode sim, pode ser que não, ele pode, enfim, isso pode ser balela para ele, mas pode ser, e é muito provável, se ele for uma pessoa que tem visão, que tem clareza, que realmente quer crescer, ele vai ficar com a pulga atrás da orelha e vai querer sim que aquelas informações sejam realmente correspondentes com a realidade da empresa dele, para que ele possa ter esse direcionamento mais claro no negócio. Então, o que eu falo para você é o seguinte: mesmo que o seu cliente não declare 100% das informações, pega a contabilidade do jeito que ela está, né, a mais tosca possível, e vai lá apresentar para esse cliente esse mundo que até então ele desconhecia. Essa é uma semente que você planta. É claro que esse cliente, ele não vai passar de 50% para 100% de informações declaradas da noite para o dia. É um processo.
Esse cliente, inclusive, a gente fez um evento na Fato, né? E aí a gente premiou os nossos clientes que tiveram mais destaque. Então a gente ficou o ano inteiro trabalhando com essa empresa e no final ela ganhou o prêmio de empresa transformada. Ou seja, ela entrou no escritório de um jeito bem ruim, bem tosco, e no final ela saiu uma empresa cada vez assim, eu não vou dizer que ela estava declarando 100% das informações ainda, porque como eu disse, é um processo que é demorado, mas pô, só do empresário querer, só do empresário enxergar valor nisso, tudo muda, a forma com que ele interage com você, as informações, o jeito que vocês conversam, a forma com que ele devolve essas informações, com que ele entrega essas informações, com que ele interage com a sua equipe, é totalmente diferente. Então a gente deu o prêmio para essa empresa de empresa transformada pela Fato, e foi bem bacana, bem joia. Então é o seguinte, apesar de todas essas deficiências que você tem na sua contabilidade fiscal aí que você faz aos seus clientes, mostre mesmo assim, para que você consiga mostrar para o seu empresário, para o seu cliente, que existe luz no fim do túnel, no sentido de que a contabilidade não é só sobre imposto, não é só sobre burocracia, é sobre tomada de decisão, é sobre direcionamento, é sobre conduzir a empresa dele ao caminho da riqueza e da prosperidade. E para encerrar esse vídeo, eu quero citar aqui a frase de um grande ídolo meu, que é o Dr. House, do seriado House. Ele fala o seguinte, ele fala que everybody lies, todo mundo mente, né? Então o Dr. House, ele trabalha com medicina diagnóstica, então ele tem que descobrir ali as doenças mais cabulosas ali dos pacientes que chegam no hospital. E aí quando ele vai fazer o briefing com esse paciente, coletar informações, saber sobre os sintomas e tal, normalmente a pessoa mente, ela mente sobre os sintomas que ela tem, ela mente sobre os lugares que ela foi e que ela não foi, e aí isso atrapalha ele na hora de descobrir o diagnóstico. Mas mesmo assim, apesar da mentira que o paciente conta, ele se coloca na missão de desvendar qual doença que ele tem, né? Então ele vai a fundo, ele pesquisa a fundo, ele vai conectando uma coisa com a outra para descobrir qual que é o problema dessa pessoa, né? Então ele diagnostica essa pessoa apesar das mentiras que ela fala. E no final ele descobre aí, até essa pessoa morre, na verdade ele não se dá por vencido, né? Até quando a pessoa morre, ele vai até o fim para tentar descobrir, né, para tentar dar o diagnóstico, para tentar descobrir qual que é o problema dessa pessoa, para poder curar essa pessoa, né? 99% das vezes ele consegue fazer a cura, mas acaba que tem vezes que não dá tempo, a pessoa acaba morrendo, mas mesmo assim ele vai até o final para poder descobrir qual que era o grande problema, a grande doença daquela pessoa. E aí eu faço esse convite para você também, contador, porque, poxa, o seu cliente está mentindo para você. Você sabe que tá. Você sabe que ele mente para você o tempo todo. E aí você vai se dar por vencido? Você vai assim, o meu cliente mente, então é o seguinte, eu vou deixar ele morrer porque, nossa, ele fala mentira. E aí eu não vou dar o diagnóstico para ele, não. Pô, meu cara, tá errado. Entendeu? Apesar do seu cliente mentir, você tem que achar a cura para ele, né? Você tem que ir a fundo no seu diagnóstico, é seu papel. É seu papel dar o diagnóstico para essa empresa, apesar de, mesmo que esse cliente seu mente. Então, né, incorpore o Dr. House aí. Se você não conhece o seriado, ele nem passa mais, ele já acabou, mas eu gosto muito do Dr. House, porque ele, apesar de todas as dificuldades, ele no final consegue descobrir a cura. Então você, contador, você tem aí a ciência que descobre a cura de todas as empresas do Brasil. Então, apesar das mentiras, vá a fundo e descubra a cura das empresas. Cabe a você, tá na sua mão, é o seu papel de contador. Beleza, meus caros? Um beijo pra você. Se vocês gostaram desse vídeo, curtem, comentem, compartilhem com seus amigos, compartilhem com todos os contadores, para que a gente possa revolucionar o nosso mercado, para que a gente possa deixar de uma vez por todas de sermos o mal necessário das empresas, para que a gente possa de fato sermos os grandes geradores de riqueza desse país.
Beijo, galera. Até mais.